Fala galera, beleza? Moral Dinheiro na área, Morning Call começando, bom dia pra vocês. Vamos lá, vamos direto ao ponto, tá? Lembrando que você pode entrar no Telegram gratuito, aqui na descrição tem o link. Você pode me seguir no Instagram, @PaiPeter, tem caixinha de perguntas e outras coisinhas, eu tenho postado bastante por lá. Outra forma de me acompanhar, tá? E o que mais tem? Tem área de membros, você pode assinar aqui, o botão Seja Membro aqui abaixo. E é isso, tá? Ó, Confed e expectativa pelo Copom, Ibovespa cai aos 101 mil pontos. Petrobras e Vale renovam quedas, tá? Então, nosso mercadinho não voou no dia de ontem. Também, cá entre nós, foi uma queda tranquila, né? O nosso índice futuro andou de lado bastante, hein? Bastante, tá? Vamos ver se hoje aí vem um pouco de ânimo, tá? E eles estão falando aqui, ó. Porque o Ibovespa e ações brasileiras podem surpreender nesta quinta-feira, né? Olha lá, ó. Pode experimentar uma abertura positiva, tá? Mesmo após o Copom ter mantido a taxa, até porque esse mesmo após aqui, não tá errado aqui, né? Já era esperado isso. O que ajuda é o comunicado, né? Por volta das 7h30 horário de Brasília, o nosso EWZ, como eles amam, no pre-market tá subindo 3%, mas a gente sabe que isso é mentira, tá? Isso aqui é leilão, tá? Então toma cuidado com esse papo de pre-market, tá? Isso pode sinalizar uma abertura positiva, mas enfim, não pode não, tá? Depende muito da abertura das 9 aqui mesmo e depois do Ibovespa às 10, tá? Na véspera o Ibovespa até chegou a esboçar, né? Eu acho que é sem U aqui, mas enfim. Uma reação positiva durante a super quarta, mas conteve um movimento, enfim, foi um dia bem mortinho, né? Vamos ver se vem uma super quinta hoje, né? E aí a galera lá dos Estados Unidos sem muita direção, dessa vez com certeza, né? 0,12 ali de queda para o S&P, 0,12 de alta para Nasdaq, e o Dow Jones no 0,06 ali também de queda, tá? Vamos ver se a gente tem o Brent aqui. A minério de ferro teve queda de 1,49, já não ajuda muito. O Brent se recupera com 0,95 de alto. Então fica uma expectativa aí de uma quinta de reação ao Copom, né? Não acho que serão esses macros que ditarão aí o caminho da nossa bolsa brasileira, tá? Copom então manteve a taxa, né? Acabei deixando uma matéria aberta aqui para vocês verem depois, pela sexta seguida, tá? O anúncio foi feito nesta quarta, enfim, a decisão foi unânime, foi a primeira reunião desde a apresentação pelo governo Lula do novo arcabouço fiscal. A maioria dos especialistas do mercado esperava que os cortes da Selic ocorressem somente em setembro, por causa dos índices ali de inflação ainda altos. E foi isso, mais ou menos, né? O Copom segue vigilante sobre a inflação, avaliando estratégia de manutenção da taxa básica. O comitê segue avaliando se manutenção por período prolongado assegurará convergência, falou o comunicado. Reforça que irá preservar até que se consolide desinflação e ancoragem. E a gente continua, então, sonhando aí com a queda da Selic, tá? O Copom não hesitará em retomar ajustes, mas eles deixaram ali que o cenário ele é menos provável, tá? Isso aqui agradou um pouco, talvez isso aqui precifique um pouco já quedas de Selic, tá? Mas já não é nem mais para agosto, voltou para setembro agora, então senta que lá vem história, tá? Vamos de balanço? Tá saindo balanço, hein? E hoje, depois do mercado, tem Bradesco, Via e Eletrobras, hein? Mas, ó, Grupo Pão de Açúcar para começar a brincadeira aqui. Lembrando que nós daremos uma olhada em todos os ativos aqui exibidos sobre balanço, lá na área de membros, no vídeo exclusivo de Morning Call com Cripto e B3, beleza? Se você não assinou a área de membros ainda, tá perdendo tempo. É menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. Você patrocina o canal, basicamente. Peter, não tem o cartão de crédito. Link na descrição, você consegue assinar pela Hotmart. É a mesma área, tá? Então, reverte lucro e reporta prejuízo de 248 milhões no primeiro tri de 2023, hein? Olha lá, uma má headline, né? Com o número divulgado em seu balanço, a companhia reverteu um lucro de 1,3 bi, hein? Já o EBITDA ali foi de 224 milhões, queda de 0,1% apenas, pelo menos, né? As margens do Pão de Açúcar também caíram, margem bruta cedeu 2,5 pontos percentuais, já a EBITDA caiu 1,5 ponto percentual para 6%, tá? Apesar das quedas nos indicadores acima, a receita ali foi de 4,5 bi, alta de 15% na comparação com os 3 primeiros meses de 2022, ou seja, tá vendendo, tá? Sob a bandeira Pão de Açúcar, as vendas das mesmas lojas ali subiram 7,5 versus alta de 6,7 no primeiro tri. Segundo a companhia, o aumento foi estimulado principalmente pelo avanço na estratégia de aumento da penetração de perecíveis, assim como pelo forte crescimento em mercearia básica, tá? A dívida, que é algo bem importante, incluindo o saldo total de recebíveis não antecipados, alcançou 3 bi, com redução de 1,6 bi em comparação com o ano anterior. A posição de caixa no fim do trimestre foi de 3,5 bi, 3,1 vezes a dívida de curto prazo da companhia. Olha, olhando desse jeito,
Tirando esse indicador macro aqui, que seria lucro para prejuízo, parece que foi um péssimo balanço. Nós daremos uma olhada em Pecar 3 daqui a pouco, tá? Olha, Mercado Livre sim surpreendeu, hein? Ver lucro disparar mais que o triplo no primeiro tri de 2023, com o aumento das vendas. O cenário macro desafiador apontado pelos especialistas foi atropelado pelo Mercado Livre, né? Viu o lucro líquido ali disparar 208% no primeiro trimestre de 2023. De acordo com as informações publicadas nesta quarta, um dos principais motores para esse crescimento foi o aumento das vendas na plataforma. O Mercado Livre encerrou o período com lucro de 201,4 milhões de dólares, mais que o triplo na comparação anual. Sua liderança em e-commerce segue como uma grande alavanca para os resultados de toda a companhia. Seguimos focados em continuar o bom desempenho ao longo de 2023, sobretudo diante do atual potencial para o desenvolvimento de novos produtos. Então, balanção, hein? No período ali, sua receita alcançou 3 bi de dólares na América Latina, crescimento de 58,4% em moeda constante e de 35,1% em dólar, na comparação com o mesmo período do ano passado, hein? Bacana, hein, meu? Ficou gigantesco aqui o balanço de Mercado Livre. Nós daremos uma olhada em ML34, que é uma BDR, tá bom? Petrobras, produção de petróleo e gás recua 4,3% no primeiro tri, vendas têm leve baixa de 0,2%. Poderia justificar um pouco a queda do ativo ali no dia de ontem. Também teve o Brent ali que tinha caído, né? Acho que foi ontem que caiu 2%, né? Então, de olho em Petrobras, minha opinião nunca muda sobre Petrobras. Sempre um ativo interessante para se ter em carteira, ao mesmo tempo que é um ativo de cautela com papo aí de ingerência, né? O grande perigo, né? Taesa sobe lucro para 215 milhões, acima do esperado, hein? Anotou o lucro líquido regulatório de 215 milhões, tá? Com isso, o lucro da Taesa apresenta alta de 47,3%. E era 184 milhões projetado aqui pelo Bloomberg, foi 215, tá? Atenção pra Taesa, hein? Galera falando mal de Taesa aí, que já era, proventos. Olha lá, tá dando lucro, hein? Tá superando, né? Superando de uma forma até que considerável, tá? Não é pouca coisa, não. Em contrapartida, nós temos uma Lojas Renner com lucro caindo aí 75% no primeiro tri de 2023, hein? Nossa, o site tá meio quebrado, né? O que aconteceu aqui com essa matéria? Só tá quebrado mesmo. Lojas Renner fechou o primeiro trimestre de 2023 com lucro líquido de 46,8, queda de 75,6 ali comparado ao quarto tri, né? Não, primeiro tri de 2022. Né? Nesta quarta, além de apresentar os dados, a varejista de moda abriu o jogo sobre os motivos dessa queda significativa. Assim não vai dar pra gente ver, né? Não vai dar mesmo, tá quebrado mesmo o site, né? Enfim, esta página em específico, tá? Mas, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Nunca duvide, viu? Ó. Vamos dar uma lida aqui, ó. Pera aí, o lucro líquido do trimestre foi inferior ao primeiro tri em função da menor geração operacional dos segmentos de varejo e serviços financeiros. As despesas adicionais de baixa de ativos de 16 milhões também impactaram este resultado, tá? Foram o que eles falaram, né? E os principais números aqui, então, vieram uma alta da receita líquida, queda do EBITDA de 12,1 e o lucro líquido, tá bom? Então, Lojas Renner aí, com más notícias, sempre más notícias, rebaixamento aí. A gente vai falar um pouquinho sobre aquele 13,50 de suporte, tá bom? EDP, lucro líquido cai 6,9% no primeiro tri para 486,8 milhões. Então registrou esse lucro líquido aí de 486,8 no primeiro tri, queda de 6,9%. Com ajustes, o lucro líquido da empresa somou 360,2 milhões, que é a própria redução, tá? Entre janeiro e março, a receita operacional ali foi de 3,745 bi, no caso, crescimento de 1%, e o EBITDA ali cresceu 3,3% no trimestre para 1,308 bi. Considerando ajustes não recorrentes e não caixa, a companhia registrou o EBITDA de 1,128 bi, também uma alta, tá? Não só o lucro aí que foi um pouco lesado, né? Fora que NBR3 também é um ativo muito mais para provento, né? Olha lá, Ultrapar, lucro líquido do primeiro tri de 2023 tem queda de 41%, hein? O GPA3 a gente vai ter que dar uma olhadinha com carinho, hein? A empresa diz que o resultado é decorrente do menor EBITDA ajustado recorrente registrado no período. Isso ocorreu em função das desconsolidações dos resultados da Oxiteno e da Extra Farma, apesar da menor despesa financeira líquida e dos menores custos e despesas com depreciação. O indicador financeiro atingiu 0,079 bi, valor que representa um recuo de 18% na comparação com o primeiro tri de 2022. Já o EBITDA ajustado, recorrente das operações continuadas da Ultrapar, totalizou 1,023 bi, alta de 17%, tá? Atenção para o GPA. Olha lá, hein? Essa aqui eu não gostei, hein? Pra quem tá em Embraer, ó, registra prejuízo de 378 milhões no primeiro tri de 2023, 3 vezes maior
o esperado, hein? Olha lá, registrou um prejuízo líquido absurdo aí. Conforme divulgou a companhia, as perdas são 3 vezes maiores do que o esperado pelo mercado. Na comparação anual, o prejuízo da Embraer também aumentou, quando comparado ao resultado líquido negativo de 165 milhões que a empresa registrou no primeiro tri de 2022. O prejuízo líquido ajustado da companhia foi de 466,9 milhões nos primeiros trimestres, não, né? Enfim, dá pra entender, né? O EBITDA foi negativo, receita líquida da companhia somou 3,7 bi, alta pelo menos aí de 21%. Entregou ali 15 jatos no primeiro tri, enfim, tá, Embraerzinha. Vamos ver como é que o ativo se comporta com esse resultado, tá? Um pouco mais de má notícia aqui é que CSN encerra primeiro tri com prejuízo de 823 milhões. O mercado esperava lucro, hein? De acordo com a companhia, o número foi impactado pelo hedge de minério e o hedge accounting de câmbio tem impacto de caixa, amém, né? E eles esperavam ali 980 milhões de lucro, hein? Vamos ver como é que o mercado interpreta isso, tá? CSN Mineração frustra expectativas com lucro de 516 milhões, queda de 30%. Ou seja, as duas irmãzinhas aí frustrando um pouquinho, tá? E aí, só para terminar, MyCap retirou ali Eletrobras da carteira de dividendos de maio, mas também não é uma... Eletrobras não é para dividendo para maio, né? É entre nós, tá bom? Enfim, tem balanço de Eletrobras hoje. Vamos dar uma olhada em todos esses ativos daqui a pouco lá na área de membros. Venha ser membro do canal. Bom dia para você, Morning Call vai ficando por aqui. Partiu!